Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. Hoje eu quero mostrar pra vocês e falar pra vocês sobre algumas curiosidades das betoneiras que muitas vezes as pessoas não se atentam a isso e a gente acaba vendo aqui, né, muita coisa que acontece. A primeira das curiosidades que eu quero mostrar pra vocês é justamente um modelo da betoneira Max 135 e 220 litros, que ela tem uma peculiaridade. O motor dessa máquina, ele é posto do lado de dentro do quadro, e a partir do momento que tu tem um motor do lado de dentro do quadro, quando tu levanta a frente da máquina para carregar para qualquer lado, tu vai fazer uma determinada força, só que ela tem um ângulo onde ela faz daquela força que ela tá fazendo na tua mão para força atrás dela, justamente porque não tem peso na parte traseira, e o jogo das rodas ali, ele calça no chão e se transforma numa gangorra aquilo ali. Então a partir do momento que tu levanta, tem um determinado ponto que tu dá, que tem peso na tua mão, e tu levanta um pouquinho mais, ela simplesmente, o peso todo vai para trás da máquina, por causa daquele contrapeso ali, ela acaba virando. Essa máquina, ela tem uma polia de 400 milímetros atrás, e já veio várias dessas máquinas com polia quebrada aqui, então tem que tomar bastante cuidado com as máquinas que tem o motor pro lado de dentro do quadro. Nas máquinas que a gente vê aí hoje em dia fabricadas, a gente vê que o motor é pro lado de fora do cavalete da máquina ali, né? Então esse motor pro lado de fora, ele dá um certo contrapeso ali, e se for para virar, ele bate no motor. E quando não tem o motor do lado de fora, quando tu levanta e ele vai cair, a máquina vai tombar para trás e vai bater direto em cima da polia, e acaba quebrando isso. Eu garanto para vocês que vocês não vão encontrar esse tipo de conteúdo em outro lugar na internet, não. É muita máquina que eu já vi aqui que o cliente chega com aquela mesmo modelo de polia e a polia quebrada. Eu falo, vocês tombaram a máquina para trás, né? E eles acabam dizendo... É exatamente isso que aconteceu. Então tem que tomar bastante cuidado com isso para não acontecer. Tem esses modelos com a máquina com o motor pro lado de dentro do quadro, cuida muito no levantar ela, no carregar ela para um lado e para o outro, que ela vai acabar dando problema. Cuidado com isso. Gente, outra curiosidade importante que muita gente não se dá conta, e eu não me dava conta até pouco tempo atrás, quando eu conversava com um cliente, me liguei de que isso faz toda a diferença, é a questão do engraxamento da máquina nos locais das graxeiras. A parte superior ali da máquina, na parte do basculante, tem um cubo grande ali, que a partir do momento que tu enche aquele cubo, tu não precisa engraxar aquele cubo de uma em uma semana, de 15 em 15 dias. Tu pode demorar tempo, ainda mais se tu trabalha pouco com a máquina, se tu não trabalha muito. No fim das contas, é muito importante tu dar uma atenção para isso na hora de fazer esse engraxamento ali. O engraxamento na parte superior, no basculante da máquina, no cubo, ele tem que ser feito, mas muito menos, por exemplo, do que na parte frontal da máquina, no volante. Eu tô olhando para uma Menegote aqui, eu vejo que tem uma graxeira na parte superior do basculante e tem uma graxeira também na ponta do volante, logo na porca ali que vocês estão vendo, e na lateral tem aí também uma graxeira pro mancal da parte do basculante e pro mancal do pinhão do volante ali. Então, na parte de cima tu vai botar uma quantidade de graxa, tu vai trabalhar e aquela graxa vai se manter durante muito mais tempo do que a graxa que tem ali na parte do pinhão do volante, do eixo do pinhão do volante, por exemplo, porque ele não tem nenhum ponto, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, que segure aquela graxa ali dentro, e a estrutura que se tem ali nem é um cubo, é um mancal que se tem ali com nenhum espaço para graxa praticamente. E no fim das contas, quando se faz aquele engraxamento, tu vai botar pouca graxa ali, e como o volante gira bastante, é um trabalho sempre ali do volante para um lado e para o outro, ele acaba fazendo com que aquela graxa ali acabe sumindo ao longo do tempo, muito mais rápido do que a graxa do cubo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nem toda a graxeira tem o mesmo prazo de engraxamento. Tu tem que dar uma olhada mesmo ali na parte do cubo. Qual é que é a quantidade de graxa que vai naquele cubo? Quanto que eu utilizo? O cubo frontal, o cubo traseiro, o cubo do volante, o cubo traseiro lá na parte do mancal do virabrequim, do basculante na parte de trás, a parte do mancal do basculante na parte da frente da máquina também, são pontos aonde vai pouca graxa, então a gente tem que engraxar mais vezes, enquanto a parte do cubo do basculante não precisa ser engraxado tantas vezes, porque ele tem ali um espaço grande em que fica aquele material ali dentro, aquela graxa ali dentro, e ele vai utilizando aquela graxa ali. Isso é uma dica também que não vai se encontrar na internet em qualquer ponto.
muito, né, gente? Nós temos vídeos explicando como se fazem os engraxamentos nas graxeiras das máquinas. O Lucas vai botar para vocês, podem dar uma olhada nessa parte e vocês vão ver como faz o engraxamento aí em determinados modelos, levando logicamente em consideração isso que eu acabei de falar para vocês com essa parte do engraxamento e dos cubos específicos aí, né? Outra curiosidade, e a gente vai relatar 5, a gente já tá na terceira, é sobre algumas máquinas que têm aí as mesmas peças, exatamente as mesmas peças, mas são de marcas diferentes. É o caso da Horbach e da Rottermann. A Rottermann vende betoneiras da Horbach com o logo da Rottermann. Então, tu tem a possibilidade de pegar umas 130 litros da Rottermann, que tu vai usar peças da Horbach, porque ela é Horbach, é fabricada pela Horbach. Muito cuidado com isso também, e muitas vezes a gente não acha peças no mercado porque não procura talvez a peça certa. E logicamente, tem card aqui falando sobre ponto de se fazer uma troca de um pinhão quando já não existe mais pinhão, que a gente consegue fazer uma análise aí para vocês e ver certinho qual é que é o passo da cremalheira. Deem uma olhada no card para vocês ficarem por dentro de como dá pra gente fazer uma adequação de pinhão para alguma betoneira que eventualmente não tenha mais peças de verdade, né? Outra curiosidade importante que o pessoal não sabe é que cremalheira de nylon, ela não se desgasta com facilidade, como muita gente diz. A cremalheira de nylon, ela tem um composto na cremalheira dela, ela não é só plástico, não é só nylon, e essa cremalheira ela vai ser destruída pelo pinhão. Mas no desgaste, na tração, no consumo ali daquela cremalheira, por desgaste, por atrito, ela não vai se desgastar. Agora, quando o pinhão cria uma faca, ele pica a cremalheira de nylon e aí acaba estragando. Mas desgaste, a cremalheira de nylon tem menos desgaste do que uma cremalheira de metal, para vocês terem uma ideia, na questão do desgaste. Inclusive, muito menos desgaste que o próprio pinhão. Bem importante essa dica aí, bem importante essa curiosidade. E a última curiosidade que eu trago para vocês, pasmem, é a curiosidade de que existem máquinas que têm rolamentos na parte interna do tambor e não tem uma tampa interna do tambor para se chegar até aqueles rolamentos ali para poder trocar rolamentos, por exemplo. A gente tem alguns modelos de máquinas hoje, que eu me lembrei do modelo da Horbach, que a Horbach tem uma tampa na parte interna, a Fischer tem uma tampa na parte interna com 3 parafusos que tu tira aquela tampinha, tu chega nos rolamentos. Ela tem parafusos do lado externo do tambor, onde pega no basculante, um eixo que entra dentro do tambor, uma porca. Depois que tu tira aquela tampa interna do tambor com 3 parafusos, tem uma porca, tu tira a trava e a porca e tu consegue desmontar aquilo ali. E existe um modelo da Mactron 120 que eu subi esses dias, que um cliente entrou em contato com a gente e mostrou que a máquina na parte interna, e original, gente, não é uma coisa que foi feita, na parte interna não tem tampa nenhuma, não tem como se desmontar por fora, tem uma tampa soldada numa parte do cubo lá dentro. Vê se essa engenharia aí vocês aprovam. Bem complicado isso. E no momento em que a gente faz esse vídeo, até hoje eu não sei por que cargas d'água foi feito isso. Talvez alguém que veja esse vídeo vai colocar nos comentários aí, dizendo, talvez seja por causa disso. Mas eu não entendi qual é que é a moral daquilo ali. Espero ter ajudado a cada um de vocês. Lembrando que a gente tem assessoria no nosso canal logo abaixo. A gente se vê no próximo vídeo.